Estamos bem próximos de um dos principais eventos que pode acontecer esse ano, agora no mês de junho, que é o aumento de teto de dívidas dos Estados Unidos ou o possível calote que os Estados Unidos pode dar. Porém, ambas as notícias podem gerar impacto no mercado cripto, principalmente no mercado tradicional, e os impactos podem ser muito positivo para o mercado cripto ou muito negativo, que vai gerar boas oportunidades para a gente, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E vamos falar principalmente de mercado tradicional, que vai acabar impactando aqui no Bitcoin, tá bom? Enfim, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos falar aqui de Bitcoin principalmente, que já está caindo quase 0,5% para o dia de hoje, e vem confirmando basicamente o que eu venho passando aqui para vocês todos os dias. Falei para vocês sobre essa possível formação de ombro, cabeça, ombro e a confirmação ao romper a região de 27 mil dólares por unidade. Ele rompeu previamente, formou um candle de absorção aqui no dia 12 de maio e está tentando fazer um pullback aqui nessa região de 27.700, 27.500. Porém, quando a gente vai observar aqui no 4 horas, que eu chamo de gráfico de antecipação, observe que a neckline ela pode ser confirmada de uma forma diferente, ela pode ter um leve declínio no qual mostra pra gente que ele voltou, ou ele pode ter voltado para fazer um pullback ou um reteste aqui nessa região que possivelmente é uma região de neckline. Então o que eu faço nesse momento é demarcar toda essa região como uma zona no qual eu considero como no trade zone. Não dá pra gente estar pegando muitos trades. Não significa que não dá para pegar nada de trade, dá sim para pegar alguns trades com pouco capital, baixa alavancagem, mas essa é uma região um pouco complicada para pegar trade, porque ele pode ficar andando dentro dessa região, assim como aconteceu nesse período, cá atrás. Então, aqui vai ser uma região no qual dá para pegar trade, mas vai ser uma região onde o Bitcoin vai enrolar um pouco mais. Ele não vai simplesmente confirmar e cair como aconteceu cá atrás, ou confirmar e cair como aconteceu cá atrás. Ele vai precisar enrolar por um breve período de tempo antes de confirmar e dar direção, tá? Então muito cuidado ao pegar trade dentro dessa região. Eu peguei um trade ontem, bem aqui nessa região de 27.400 mais ou menos, porém meu stop estava bem curtinho, estava aqui em 27.600, então ele me deu uma violinada, me tirou por ter colocado um stop muito pequeno, porém a análise estava certa, ele desceu até a região que eu esperava, a região de 27 mil dólares, mas eu vou esperar o rompimento e a confirmação dessa região de 27 ou 26.900 para que eu possa estar fazendo algum trade aí no Bitcoin principalmente. Por que eu estou fazendo trade no Bitcoin principalmente? Porque nesse momento a gente tem o Bitcoin em topo, tá pessoal? O Bitcoin ainda está em topo na dominância, ou seja, os maiores movimentos aqui, os movimentos de maior amplitude vai ser no Bitcoin, obviamente. Porém, a partir do momento que o Bitcoin passar a romper esse fundo aqui em dominância, o fundo em 27, podemos ter os maiores movimentos de queda para Bitcoin, porque ele está perdendo dominância, e os maiores movimentos de alta ou maior amplitude nas altcoins em alta, tá? Se o Bitcoin passar a subir, as altcoins vai subir mais que o próprio Bitcoin, e se o Bitcoin cair, o Bitcoin vai cair mais que as altcoins. Então os shorts, se a gente for pegar short, a gente precisa pegar short no Bitcoin, porque a partir do momento que ele perder esse fundo de 47% na dominância, ele pode passar a cair um pouco mais, passando a vez ali para as altcoins, fazendo com que o Bitcoin caia mais ou fazendo com que as pessoas migrem parte dos seus Bitcoins para algumas altcoins. Com isso, a gente tem mais queda no Bitcoin do que nas altcoins, tá bom? Então, nesse momento, meu foco está 100% aqui no Bitcoin e Ethereum, tá? Alguns trades dá para pegar no Ethereum porque é a segunda maior, mas foco maior em Bitcoin, tá, pessoal? Bom, isso é mais para curtíssimo prazo, para quem quer estar pegando uns trade, é o que estou esperando para trade. Mas falando de médio e longo prazo, principalmente se retratando ao mercado tradicional, nesse momento a gente tem o ouro caindo 0,5%. Por que eu observo o ouro nesse momento? Bom, o ouro ele vai mostrar para a gente se as pessoas estão interessadas em se resguardar ao que pode acontecer, se expondo em ouro, se expondo em ativo mais seguro, volátil mais seguro, ou se as pessoas não estão se importando muito com o que está acontecendo e provavelmente o que está acontecendo, as notícias que estão saindo, talvez não impacte como estão falando aí em notícias e principalmente no YouTube. Ou seja, as pessoas não vão dar muita importância para ouro e vai se expor em outros ativos normalmente como um dia normal. Então, o que a gente tem pro dia de hoje é queda no ouro, mostrando que os grandes investidores
não estão dando muita importância em estar se expondo em ativo volátil e seguro e está basicamente seguindo o fluxo normal, se expondo em ação. Como a gente pode ver, a gente tem o índice Nasdaq subindo para o dia de hoje, a gente tem o índice Dow Jones que subiu um pouco para o dia de ontem, ou seja, toda essa notícia que estão falando sobre teto de dívidas dos Estados Unidos, talvez, isso não é eu que estou falando, é os gráficos, tá? Talvez não impacte ou tenha uma solução para isso. E o mercado já está precificando essa solução, que é o aumento de teto de dívidas, que é uma solução que está simplesmente empurrando com a barriga tudo que pode acontecer e postergando, fazendo com que isso pode impactar lá na frente. Ou seja, nesse momento, a gente vai se importar mais com o curto prazo e com o médio prazo do que com o longo prazo, porque se a gente observar, olhar muito lá para frente, olhar para 2030, por exemplo, e deixar de comprar hoje porque em 2030 o mercado pode colapsar, a gente pode perder boas oportunidades. Isso porque existe uma tentativa dos Estados Unidos de aumentar o teto de dívidas, ou seja, se os Estados Unidos conseguir aumentar o teto de dívidas com um limite de empréstimo de 31 trilhões, ou seja, injetar mais dinheiro no mercado, no médio prazo a gente pode ter um impacto positivo e não negativo. Então, talvez tudo que estão falando e muita gente acabando saindo do mercado, como eu vejo muita gente saindo, possa ser uma perda de oportunidade, porque com essa injeção de liquidez ou com essa injeção de dinheiro no mercado, com a solução, com o aumento de teto de dívidas, pode trazer mais dinheiro para o mercado de alto risco. E com isso, a gente pode ter todos os ativos de alto risco subindo, desde ação até mesmo o mercado cripto trazendo o nosso ciclo de alta, que pode acontecer iniciando agora em 2024, não em 2023, não acredito em grandes altas em 2023, eu venho falando isso desde 2022, e 2023 é um período de lateralização apenas, e em 2024 iniciarmos um ciclo de alta com injeção de liquidez e com o halving que vai acontecer no Bitcoin em 2024, tá, pessoal? Então, algumas coisas confluem e mostra pra gente que talvez os impactos das notícias que tá saindo não sejam um impacto tão negativo agora, tá? Pode ser algo que pode ser postergado lá pra frente. E é basicamente uma bomba em contagem regressiva que está sendo postergado e empurrado com a barriga. E que em algum momento essa bomba vai estourar, ou essa bolha vai estourar, essa grande bolha que está sendo formada no mercado financeiro vai estourar. Tá? A gente já está vendo isso acontecer, uma tentativa de estouro de bolha a partir da Rússia, China, Índia, com a formação aí de algumas alianças para tentar tirar os Estados Unidos do pedestal que os Estados Unidos está nesse momento, sendo uma das maiores economias do mundo, porém com a maior dívida do mundo. Então, com isso, talvez em algum momento a gente tenha esse estouro de bolha, mas talvez não seja agora. Porém, o que eu preciso fazer? É o que eu sempre passo para você. Não importa saber a direção, o que importa é saber o que fazer. Para que a gente esteja preparado para, independente do que aconteça nesse momento, precisamos ter em mente que temos que ter dinheiro em caixa para comprar mais se o mercado despencar. Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu lá em 2020 com o Corona Crash, em março de 2020 com o Corona Crash. Ou seja, tínhamos o mercado que estava mostrando e muita gente falava em alta infinita para Bitcoin até começar a ser divulgado notícias sobre o Covid, no qual o mercado passou a cair, e assim que a OMS declarou que estávamos em pandemia, que isso iria afetar o mundo inteiro, o mercado simplesmente despencou, todo mundo passava a vender irracionalmente, todo mundo queria vender independente do ativo que tinha, só queria vender, só queria despejar no mercado. Com isso tivemos diversos circuit break, bolsas fechando e muito pânico no mercado. Porém, todo esse pânico, para quem olhava só do lado do medo, só quem queria vender, não estava observando as oportunidades que estava perdendo. Porque depois de uma grande queda, depois de uma formação de fundo, a gente poderia ver ativos como, por exemplo, o Bitcoin e o ouro, que estava sendo vendido irracionalmente, passando a subir muito e muito rápido algumas semanas depois, como aconteceu no Corona Crash, em uma pandemia, tá, pessoal? Assim que o Bitcoin encontrou fundo que não chegou nem perto do fundo anterior, em 3.400, ele chegou aqui até $4.000 e depois passou a subir semanas consecutivas. Quem estava preparado para pegar Bitcoin nessa região conseguiu pegar o Bitcoin no menor preço possível que poderia pegar, isso se aproveitando de todo esse pânico. Com isso, essa pessoa surfou o Bitcoin até a alta máxima histórica em $60.000 por unidade,
chegando a uma valorização de mais de 1.300% no Bitcoin, fora a valorização nas altcoins. Ou seja, precisamos estar preparados, por mais que essa notícia gere um impacto positivo no mercado, mas precisamos estar preparados para que a gente tenha um novo crash no mercado. Ou seja, os Estados Unidos deu um calote e o mercado simplesmente despencou porque todo mundo vai querer vender. Isso impacta globalmente. Ou seja, o Bitcoin voltar para 23, 22, 19 ou até mesmo 15 mil dólares por unidade, no qual eu acredito que é o fundo do Bitcoin. Chegou aqui nessa região, você tem dinheiro em caixa, vai ser como estar comprando Bitcoin a 3 mil dólares por unidade, se aproveitando do pânico do mercado, no qual está todo mundo desesperado, vendendo irracionalmente, e logo depois a gente tem grandes altas, no qual eu acredito que isso aconteça só a partir de 2024. Então, se você conseguir ou se você tiver dinheiro nesse momento, não necessariamente você precisa sair comprando todo o seu dinheiro de Bitcoin. Tenha dinheiro em caixa. Todo esse vídeo, todo esse contexto é para passar para você que você precisa ter dinheiro em caixa nesse momento para se precaver a possíveis quedas no mercado, principalmente até 23 mil dólares por unidade, no qual eu acredito que pode acontecer. Na minha opinião, o Bitcoin pode voltar para 23 mil dólares por unidade. Já falei em diversos vídeos aqui para vocês e o motivo pelo qual isso pode acontecer, isso observando o gráfico e observando o que vem acontecendo economicamente. E quando a gente vai observar o dólar, pessoal, veja que o dólar ele vem confirmando para a gente aquele padrão que eu venho passando para vocês há alguns dias. O dólar ele tentou formar fundo aqui nessa região de 101, formou aqui nesse momento uma cunha ou um triângulo, independente do nome que você conheça, o importante é o conceito, e rompeu para cima, no qual, com o rompimento para cima, ele mostra para a gente que a possível direção para o dólar nesse momento é uma possível valorização chegando até os próximos topos. Podemos ter o dólar chegando a 103 ou a 105, no qual, com valorização de dólar, temos possibilidade de queda para mercado de alto risco. Ou seja, a gente vai ver a ação caindo, a gente pode ver criptomoedas caindo, principalmente o Bitcoin, e o Bitcoin puxando todas as altcoins. E se temos essa possibilidade de mais queda para mercado, temos que definir os fundos no qual a gente vai aproveitar desse pânico irracional do mercado e passar a se aproveitar e utilizar isso como oportunidade. Ou seja, a partir do momento que o mercado vem caindo, eu venho comprando aos poucos. E essa é a melhor estratégia para estar usando nesse momento. De acordo com o mercado vem caindo ou com a possibilidade de queda para o mercado, eu venho comprando e deixando dinheiro em caixa. Compra um pouquinho de Bitcoin, o que eu, Luiz, vou fazer, lembrando não é recomendação de investimento. Compra um pouquinho em 22, 23, compra um pouquinho em 21, se cair a 21, compra um pouco aqui em 19, compra um pouco em 18, 15, 16, se ele vier caindo com o que pode acontecer agora em junho. Na minha opinião, eu acredito que tem ali um acordo e os Estados Unidos consiga aumentar o teto de dívidas e com esse aumento de teto de dívidas, mais dinheiro injetado no mercado e isso pode impactar de forma positiva, trazendo lateralização a princípio, porque vai haver incerteza e lá na frente, com essa grande injeção de dinheiro no mercado, a gente tem mais liquidez no mercado e com isso, grandes valorizações trazendo o nosso ciclo de alta iniciando a partir de 2024. Essa é toda a minha conclusão para o que pode acontecer nesse momento, utilizando e observando o gráfico. Quando a gente vai ver esse indicador, esse é um dos indicadores que eu mais observo para observar o histórico do preço, tá? Quem analisa gráfico, analisa nada mais do que o histórico do preço, do que aconteceu no passado, para tentar ter uma noção do que pode acontecer no futuro, principalmente observando ciclos. E esse gráfico é um dos principais gráficos que mostra o ciclo do Bitcoin. Veja que, nesse momento, ou em momentos cá atrás, a partir do momento que o Bitcoin chegou nessa região em azul, o máximo que ele voltou foi até essa região em azul formando fundo. Isso aconteceu aqui em 2015, isso aconteceu aqui em 2020 com o Corona Crash. O máximo que ele voltou foi até essa região em azul. Ou seja, mesmo com a pandemia, o máximo que ele voltou foi a essa região em azul, bem próximo ali do halving, e depois do halving a gente teve lateralização. Veja que a gente teve o início do ciclo de alta, a gente não teve o ciclo de alta, bateu o halving, o mercado subiu para alta máxima histórica. Não é assim que funciona, ele pode ficar ali em 2024 subindo aos poucos, até chegar ao ponto onde muita gente começa a comprar e depois ele passa a subir com mais força. Então 2024 pode ser o início, assim como foi o início aqui em 2020. A gente teve pouco de lateralização em 2020 e lá para final de 2020
a gente teve a grande valorização e na virada 2020 para 2021 a gente teve o bull run. Mesma coisa pode acontecer aqui, início 2024, pode iniciar o ciclo de alta em 2024, ele ir subindo aos poucos e na virada 2024 para 2025 a gente tem o bull run, tá? Então, o início do ciclo de alta, o ciclo de alta pode se iniciar em 2024, ele ir subindo aos poucos, ou seja, ele sobe sem voltar, sem correção, tá? Então ele vai subindo, subindo, subindo. A partir do momento que ele passa a subir dessa forma, não tem muitas correções. Ou seja, se você for esperar a correção para comprar mais barato, você já não vai conseguir comprar mais. As oportunidades vai ser agora 2023. E com o início, não tem mais correção, não tem mais volta, não tem mais Bitcoin voltando para a região azul, não tem Bitcoin voltando para 50% de FIBO, não tem Bitcoin voltando para fazer pullback, o base de preço, vai ser Bitcoin apenas subindo infinitamente, sem seguir qualquer regra de análise gráfica ou qualquer regra de análise técnica. Bull run é isso, é alta irracional, simplesmente todo mundo comprando, independente do preço. Então, as oportunidades é agora, tá, pessoal? E quando a gente vai observar todo esse histórico, todo esse contexto, eu observo que o máximo que ele pode cair, tá? Ou o mínimo que ele pode chegar é aqui em 22 a 23, confluindo aqui com essa região em azul, ou até mesmo em 21 mil dólares por unidade, no qual ele dá um toque e depois volta a subir ou lateralizar nessa região, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu vejo que o Bitcoin existe a possibilidade de cair, como eu venho falando todos os dias aqui, e com essa queda vamos ter oportunidade, e essas oportunidades podem estar aqui nessa região de 23 mil dólares, pode passar um pouco, 23, 22, 21 mil dólares por unidade, porém serão regiões de oportunidade, ou seja, não saia comprando todo o seu capital de Bitcoin agora, podemos ter Bitcoin caindo um pouco mais e lá na frente te dando mais oportunidade de estar comprando Bitcoin mais barato, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, é esse contexto que eu quero passar para vocês. Já faz alguns dias que eu venho falando sobre Bitcoin aqui para vocês. E para o Ethereum, pessoal, a formação é a mesma. Se você está seguindo o Bitcoin, se você está acompanhando o Bitcoin, a mesma coisa que pode acontecer ou que vai acontecer no Bitcoin vai acontecer no Ethereum também. Ou seja, se o Bitcoin continuar caindo e rompendo fundos em 27, 26 e 900, vamos ter Ethereum caindo também. Projeção de Bitcoin em 23, para Ethereum projeção aqui em 1.500. Primeiro, suporte vai estar aqui em 1.700, depois 1.500 a partir do rompimento. Suporte em 1.700 vai ser um suporte de curto prazo, se ele chegar até essa região. Rompeu, aí o próximo suporte não tem jeito, vai ser aqui em 1.500 dólares por unidade, tá bom? Por hoje é isso, tá, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like aí que isso vai ajudar o canal e entra lá no grupo do Telegram que tá aberto no decorrer dessa semana e a partir da próxima semana eu já vou fechar de novo, tá? Então entra lá no grupo do Telegram, é grátis e a partir da próxima semana vai estar fechado. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!